Hoje aprenderemos sobre mais um instrumento de medição chamado micrômetro, muito utilizado em nossas oficinas. A precisão de medição que se obtém com o paquímetro às vezes não é suficiente. Para medições mais rigorosas, utiliza-se o micrômetro, que assegura uma exatidão de um centésimo de milímetro. O micrômetro é um instrumento de medição variável que permite medir por leitura direta as dimensões reais com uma aproximação de até 1 milésimo de milímetro. O princípio utilizado é o do sistema parafuso e porca. Assim, sendo uma porca fixa, um parafuso der um giro de uma volta, haverá um avanço de uma distância igual ao seu passo. Características do micrômetro. Arco. É construído de aço especial e tratado termicamente, a fim de eliminar as tensões, e munido de protetor antitérmico, para evitar a dilatação pelo calor das mãos. Parafuso micrométrico. É construído de aço de alto teor de liga, temperado a uma dureza de 63 Rockels. Rosca retificada, garantindo alta precisão no passo. Contatores. Apresentam-se rigorosamente planos e paralelos. Em alguns instrumentos são de metal duro, de alta resistência a desgaste. Fixador ou travo. Permite a fixação de medidas. Luva externa, onde é gravada a escala, de acordo com a capacidade de medição do instrumento. Tambor. Com seu movimento rotativo e através de sua escala, permite a complementação das medidas. Porca de ajuste. Quando necessário, permite o ajuste do parafuso micrométrico. Catraca. Assegura uma pressão de medição constante. Tipos e usos. Para diferentes usos no controle de peças, encontram-se vários tipos de micrômetros, tanto para medições em milímetros como em polegadas, variando também sua capacidade de medição. As figuras a seguir mostram alguns dos tipos existentes. Micrômetro para medição externa. Micrômetro para medição de espessura de tubos. Micrômetro com discos para medição de papel, cartolina, couro e borracha. Também é empregado para medição de passo de engrenagem. Micrômetro altímeter, utilizado para medição de diâmetros externos de peças com número ímpar de divisões, tais como macho, fresas, eixos. Micrômetros para medição de roscas. Micrômetro para medição de profundidade. Micrômetro com relógio, utilizado para medição de peças em série, fixado em grampo antitérmico. Micrômetro para medição externa, com hastas intercambiáveis. Micrômetro tubular, utilizado para medição interna. Os micrômetros tubulares podem ser aplicados em vários casos, utilizando-se o conjunto de hastas intercambiáveis. E micro, utilizado para medição de diâmetro interno. O imicro é um instrumento de alta precisão. Os seus 3 contatores permitem um alojamento perfeito do instrumento no furo por medir, encontrando-se facilmente a posição correta de medição. Imicro para medição de grande diâmetro. Mecanismo do imicro, como figura abaixo. Recomendações: evitar choques, quedas, arranhões e sujeira. Não medir peças fora da temperatura ambiente. Não medir peças em movimento. Não forçar o micrômetro. Sua conservação. Depois do uso, limpar cuidadosamente o instrumento. Guardar o micrômetro em estojo próprio. O micrômetro deve ser guardado destravado e com os contatores ligeiramente afastados. Micrômetro sistema inglês decimal. Para efetuarmos leitura com o micrômetro do sistema inglês decimal, é necessário conhecermos inicialmente a divisão da escala da luva. Conforme mostra a figura anterior, a escala da luva é formada por uma régua longitudinal, linha de referência, no qual o comprimento de 1 polegada é dividido em 40 partes iguais. Daí concluímos que a distância entre as divisões da escala da luva é igual a 25 milésimos de polegada, que corresponde ao passo do parafuso micrométrico, também estudado por nós quando aprendemos paquímetro. De acordo com os diversos fabricantes de instrumentos de medição, a posição dos traços da divisão da escala da luva dos micrômetros se apresenta de formas diferentes, não alternando, porém, a distância entre si. Estando o micrômetro fechado, se dermos uma volta completa no tambor rotativo, teremos um deslocamento do parafuso micrométrico igual ao seu passo, 25 milésimos de polegada, aparecendo o primeiro traço na escala da luva. A leitura da medida será 25 milésimos de polegada. Dando-se 2 voltas completas, aparecerá o segundo traço. A leitura da medida será 50 milésimos de polegada, e assim sucessivamente. Leitura do tambor.
Sabendo que uma volta no tambor equivale a 25 milésimos de polegada, tendo o tambor 25 divisões, conforme figura abaixo, conclui-se que cada divisão do tambor equivale a 1 milésimo de polegada. Assim sendo, se fizermos coincidir o primeiro passo do tambor com a linha de referência da luva, a leitura será 1 milésimo de polegada. O segundo traço, 2 milésimos de polegada. O 24º traço, 24 milésimos de polegada. Sabendo-se a leitura da escala da luva e do tambor, podemos ler qualquer medida registrada no micrômetro. Uso do none. Ao utilizarmos micrômetros possuidores de none, precisamos conhecer a aproximação do instrumento. Cada divisão do none é menor do que 1 milésimo de polegada, do que cada divisão do tambor. Se girarmos o tambor até que o primeiro traço coincida com o do none, a leitura da medida será 1 milésimo de polegada. O segundo, 2 milésimos de polegada. O quinto, 5 milésimos de polegada. Leitura por estimativa. Grande quantidade dos micrômetros utilizados nas indústrias não possui none, obrigando assim a todos que utilizam a fazer leitura por estimativa. Sendo 1 milésimo de polegada igual a 10 décimos de polegada, se girarmos o tambor até que a linha de referência, escala da luva, fique na metade do intervalo entre zero do tambor e o primeiro traço, fazemos a leitura por estimativa, como mostra a figura acima. Na figura abaixo, utilizando a estimativa, a leitura da medida será 257 milésimos de polegada. Aferição do micrômetro. Antes de iniciarmos a medição de uma peça, devemos fazer a aferição do instrumento. Nos micrômetros de 0 a 1 polegada, após a limpeza dos contatores, faz-se o fechamento do micrômetro através da catraca, até sentir-se o funcionamento da mesma, observando-se a concordância do limite inicial da escala da luva com o zero do tambor. Nos micrômetros de 1, 2, 3 polegadas, utiliza-se a barra padrão para a aferição do instrumento, como mostram as figuras abaixo. Não havendo a concordância perfeita, faz-se a regulagem do micrômetro através de uma chave especial para o deslocamento da luva ou do tambor, de acordo com medir diâmetros externos. A aplicação do micrômetro para a medição de diâmetros externos requer do mecânico cuidados especiais, não só para a obtenção de medidas precisas, como para a conservação do instrumento. Processo de execução. Primeiro passo. Posicione o padrão. Observe o número do padrão. Apoie o padrão sobre a mesa, com a face numerada para baixo, ao lado esquerdo da folha da tarefa. Segundo passo. Faça a limpeza dos contatores. Utilize uma folha de papel limpo. Afaste o contator móvel. Coloque a folha de papel entre os contatores. Feche o micrômetro através da catraca, até que a folha de papel fique presa entre os contatores. Desloque a folha de papel para baixo. Faça a aferição do micrômetro. Feche o micrômetro através da catraca até que se faça ouvir o funcionamento da mesma. Observe a concordância do zero da escala da luva com a do tambor. Caso o micrômetro apresente diferença de concordância entre o zero da luva e do tambor, deverá ser feita a regulagem do instrumento. Quarto passo. Faça a primeira medida. Gire o tambor até que os contatores apresentem uma abertura maior que a primeira medida, por fazer no padrão. Apoie o micrômetro na palma da mão esquerda, prenda o padrão entre os dedos indicador e médio da mão esquerda. Encoste o contator fixo em uma das extremidades do diâmetro do padrão por medir. Feche o micrômetro através da catraca, até que se faça ouvir o funcionamento da mesma. Faça a leitura da medida. Resista a medida na folha de tarefa. Abra o micrômetro e retire-o do padrão, sem que os contatores toquem na peça. Quinto passo. Complete a medição do padrão. Repita o passo anterior. Sexto passo. Faça a medição dos demais padrões. Troque o padrão por outro número de diferente.